do livro Mantras de Vida. Confio em todos aqueles que andam comigo no mesmo barco de lutas. Livro dos Espíritos. É a pergunta 572. A missão de um espírito é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede e se considera ditoso se a obtém. Pode uma mesma missão ser pedida por muitos espíritos? Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. No livro Céu e o Inferno, nós estamos lendo um capítulo falando sobre o Senhor Sanson, que foi um membro da Sociedade Espírita de Paris e que morreu no dia 21 de abril. Dia 23 de abril ele deu a primeira comunicação que nós lemos da outra vez. E ele naquela ocasião ainda falou as seguintes palavras: que a morte não os apavore, meus amigos. Ela é uma etapa para todos. Se souberem viver bem, ela é uma bem-aventurança. Se houver merecido dignamente e cumprirem bem vossas provas, repito então, coragem e boa vontade. Não atribuam senão um valor medíocre aos bens da terra e serão recompensados. Não se pode gozar demasiado sem privar outros do bem-estar e sem se fazer moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. No dia 25 de abril de 1862, já na Sociedade Espírita de Paris, eles fazem uma nova evocação. E o Monsieur Sanson responde: meus amigos, estou perto de vocês. Estamos muito felizes pela conversa que tivemos consigo no dia do seu sepultamento e visto que o Senhor o permitiu, ficaremos encantados de completá-la para nossa instrução. E ele responde: estou completamente preparado, feliz que pensem em mim. Tudo aquilo que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e fazer-nos compreendê-lo é um auto-ensinamento, porque é a ideia falsa que se faz dele que conduz quase sempre à incredulidade. Não fique então surpreso com as perguntas que poderemos lhe dirigir. E ele responde: não ficarei espantado e espero suas perguntas. O Senhor descreveu com uma luminosa claridade a passagem da vida à morte. Disse que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se rompe e a vista do espírito se extingue. Esse momento é acompanhado por uma sensação penosa, dolorosa. E a resposta: sem dúvida, pois a vida é uma sucessão contínua de dores, e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar de seu invólucro, e é esse esforço que absorve todo o nosso ser e lhe faz perder o conhecimento de que ele se torna. Observação: esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos desmaiam antes de expirar e que naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforços. Continuação. Sabe que se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso, ele é mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que acredita
que tudo acaba nesse momento para ele? Resposta: isso é certo, pois o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou melhor, está habituado a ele, e a quietude com a qual vê a morte impede-o de sofrer duplamente, porque sabe o que o aguarda. A pena moral é a mais forte, e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê parece-se com o condenado à pena capital e cujo pensamento vê a faca e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. Uma nova pergunta. Há materialistas bastante endurecidos para crer seriamente nesse momento supremo que vão ser mergulhados no nada? Resposta: sem dúvida. Até a última hora há os que creem no nada, mas no momento da separação, o espírito tem um retorno profundo. A dúvida toma conta dele e o tortura, pois ele se pergunta o que vai se tornar. Ele quer perceber algo e não pode. A separação não se pode fazer sem essa impressão. Observação. Um espírito nos deu, numa outra circunstância, o seguinte quadro do fim do incrédulo. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias desses pesadelos terríveis, onde se está à beira de um precipício, prestes a cair no abismo. Fazem-se inúteis esforços para fugir e não se pode andar. Quer se agarrar a algo, alcançar um ponto de apoio e sente-se escorregar. Quer se chamar e não se consegue articular nenhum som. É então que se vê o moribundo torcer, crispar as mãos e dar gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é presa. No pesadelo comum, o despertar os tira da agitação e se sente feliz por reconhecer que era só um sonho. Mas o pesadelo da morte se prolonga frequentemente por muito tempo, até anos além da morte, e o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que por vezes ele está mergulhado. Continua a perguntar. Disseste que no momento de morrer não se viu mais que pressentiste. Não viu mais corporalmente, isso se compreende, mas antes que a vida se extinguisse, entreviste já a claridade do mundo dos espíritos? Ele responde: é o que eu disse anteriormente, o instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido e, aparecendo-lhe subitamente a verdade, dá-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda ou uma dor inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. Observação. Trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou penosas continuam ao despertar. Tende a bondade de nos dizer o que no instante em que seus olhos se reabriram à luz, se o impressionou, o que viu. Tenha bondade de nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que se ofereceram a ti. Assim que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como ofuscado, e não me dava conta, porque a lucidez não volta instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de inúmeros e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me rodeavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava, e eu,
mesmo forte e de boa saúde, podia, sem esforço, me transportar através do espaço. O que eu vi não tem nome nas línguas humanas. Virei, ademais, lhes falar mais amplamente de todas as minhas venturas, sem ultrapassar, porém, o limite que Deus exige. Saibam que a felicidade, tal como a entendem entre vocês, é uma ficção. Vivam sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e terão preparado para si impressões que seus maiores poetas não saberiam descrever. Observação: os contos de fadas estão sem dúvida cheios de coisas absurdas, mas eles não seriam, em alguns pontos, a pintura do que acontece no mundo dos espíritos? O relato do Sr. Sanson não se parece com o de um homem que, adormecido numa pobre e obscura cabana, despertasse num palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante? E terminamos com o livro Antologia dos Imortais, a poesia Expiação, de Lafayette Mello. Enterro de outro corpo. Abrindo a campa fria, ocorreu a imprevista exumação. O achado do cadáver de porco horrível macerado, no pavor da aflição, recordando a agonia. Torva interrogação pairou rude e sombria. Fora enterrado vivo em ditoso finado? Mas no espaço o problema já era superado, caso triste e invulgar de catalepsia. Alguém pagou a lei o sentido derradeiro, no sofrimento atroz dos minutos da morte, de um crime feito atrás quando fora coveiro. E a alma foi demandando as esferas da altura, exultante de amor, resplandecente e forte, mais livre, mais feliz, mais serena e mais pura.